Bom dia, meus amores! Hoje é o dia 25 de março de 2020, teríamos uma aula no turno da tarde e na segunda-feira eu passei para vocês um vídeo que mostrava o início do assunto de potenciação de números naturais. Então, hoje eu vou pegar esse vídeo e vou fazer algumas explicações em relação a esse assunto. Quando nós falamos em potenciação de números naturais, olha o que eu coloquei aí para vocês. Chamamos de potenciação a multiplicação de fatores iguais. Multiplicação, gravem bem isso. Toda vez que eu falar em potenciação, você vai usar a multiplicação. Mas é um tipo especial de multiplicação. É uma multiplicação em que você vai usar números iguais, tá? O principal conceito da potenciação é esse, multiplicação de números iguais. Gravem bem isso. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos 7 vezes 7 vezes 7. Primeira observação. Olha esse sinalzinho que eu coloquei aqui. Eu não coloquei o X da multiplicação. Eu coloquei aqui o pontinho. Esse pontinho representa a multiplicação, tá? Então, a partir de hoje, habituem-se sempre a representar a multiplicação por meio desse pontinho. Facilita para vocês. Então, nessa nossa primeira multiplicação aqui, nós temos o número 7 que está se repetindo. Quantas vezes ele vai se repetir? 1, 2, 3, tá? E nós temos aqui o nosso segundo exemplo, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui eu tenho o número 2, que está se repetindo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, toda vez que eu tiver multiplicação de números iguais, de fatores iguais, eu vou ter uma potenciação, tá ok? Sempre terei uma potenciação. E aqui eu coloco para vocês os elementos da potenciação, que foram elementos que a professora discutiu lá naquela primeira aula que eu mandei para vocês na segunda-feira. Elementos da potenciação. O número que vai sendo multiplicado, ele é chamado de base. Ele sempre vai ser representado na parte de baixo, tá? E o número de cima é o número de vezes que o número de baixo se repete. Aqui no caso, eu tinha 7 vezes 7 vezes 7. Então, o número que está se repetindo é o 7, que eu vou chamar de base. Quantas vezes o número 7 está se repetindo na multiplicação? 1, 2, 3. Então, aqui eu indico para vocês, o 7 está se repetindo na multiplicação 3 vezes. Esse número que indica quantas vezes a base está se repetindo vai ser chamado de expoente. E quando você resolve a multiplicação? No caso aqui eu tenho 7 vezes 7 vezes 7. Quando você resolve 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. É o resultado da multiplicação que nós vamos chamar de potência, tá ok? Então, o número que se repete na multiplicação vai ser chamado de base. A quantidade de vezes que esse número se repete vai ser chamado de expoente. E o resultado da multiplicação é chamado de potência. Então, esses são os 3 elementos principais de uma operação de potenciação. A base, que é o número que se repete, o expoente, a quantidade de vezes que o número se repete, e o resultado da multiplicação, que vai ser chamado de potência. Então, aqui no nosso outro exemplo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
Qual é o número que se repete nessa multiplicação? É o 2. Então, o 2 vai ser a tua base, vai ser o número que vai ficar embaixo. Quantas vezes o número 2 está se repetindo nessa multiplicação? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 vezes vai ser o teu expoente. E o resultado dessa multiplicação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. O resultado da multiplicação é chamado de potência. Então, até aqui, o que vocês têm que gravar bem em relação à potenciação? Potenciação é um tipo de multiplicação, mas uma multiplicação especial, onde os números sempre serão iguais, tá? E os elementos de uma potência, de uma potenciação? O número que se repete é a base. A quantidade de vezes que esse número se repete, o expoente. E o resultado dessa multiplicação é chamado de potência.